Bom dia, pessoal. Eduardo Veronese aqui de Vila Velha, Espírito Santo, Brasil. Olha, eu tinha acabado de almoçar, fui escovar meus dentes, mas veio um tema tão forte na minha memória, na minha mente, na minha cabeça, que eu terminei de escovar os dentes e vim pra cá. Anotei tudinho, tá tudo aqui, ó. Ó, tudo aqui. Isso aqui, isso aqui? Uma notificação de multa. É o que mais está chegando para mim agora. Tá? Vamos lá. Eu quero fazer uma analogia, uma comparação do reino animal com os seres humanos, com nós, conosco, os seres humanos. Olha só, no reino animal sempre tem a figura do predador e das suas presas, né? Pois é. O que acontece? O predador, ou aquele que governa, aquele que lidera, aquele que é o líder daquela região, daquela manada, ele está ali tranquilinho, mas quando aparece um outro macho, um outro predador, e ele sente pelo faro a sua presença no seu território, ele logo se levanta e se prepara para repeli-lo, para evitar que ele adentre no seu território e que ele domine sobre os seus liderados. Eu já vi leão expulsando outro leão, eu já vi elefante, eu já vi rinoceronte, eu já vi hipopótamo, eu já vi macaco, eu já vi tantos e tantos animais que eram o rei, que era o poderoso daquela região, daquele território, e de repente se sentiu ameaçado quando apareceu um outro animal de mesma raça, de mesma espécie e do mesmo sexo masculino e que poderia ameaçar o seu reinado, a sua liderança. E mesmo às vezes ele sendo mais fraco, ou ele sendo menos eloquente, por que eu vou falar eloquente? Eu vou te dizer por que daqui a pouco. Mesmo ele não sendo tão forte, tão experiente em brigas, tão experiente em lutas e tantas outras coisas mais, ele enfrenta esse outro animal que chegou, ou ele já vai embora e entrega a sua liderança para ele. Mas, nos muitos casos que eu vi, há uma luta, há uma guerra, há uma batalha, e o vencedor continua na liderança, ou então, se o vencedor for o que chegou há poucos dias, ou está chegando naquele momento no território, ele passa a liderar agora e toma todas as fêmeas e toma toda a liderança do bando e da manada. Isso é o reino animal. Agora vamos onde eu quero chegar. E nós, seres humanos, somos diferentes? Nem um pouquinho. Somos iguaizinhos ao reino animal. Eu vou te dar alguns exemplos que você pode até, né? É lógico que tem casos em que nós, seres humanos, aceitamos situações que, dentro de uma lógica, não deveríamos aceitar. Isso é algumas pessoas, tá? Mas vamos no normal, vamos no natural. A pessoa é casada, tem uma mulher bonita, tem um relacionamento bom, e de repente ele vê um outro homem insinuando-se para sua mulher. Normalmente, o que ele faz? Conversa com a mulher. Ela já percebeu muito antes dele que realmente o cara já estava flertando-a, mas ela mente, ela diz que não tem nada a ver. E aí, se o cara for um cara muito esperto, observador, realmente ele confirma aquilo. Ele tem duas atitudes a tomar, ou até três. Trazê-la, a companheira, para próximo dele, fazer uns carinhos, tipo assim, com gestos e atitudes, dizer para o cara assim, essa aqui é minha, essa aqui me pertence. Ou, segunda opção, ir lá e tirar satisfações com o camarada, que não é a melhor. E terceira, mudar-se de lugar, ir para outro ambiente. No mínimo. Tudo bem? Agora vamos para outra situação em outra área. Vamos numa empresa. Numa empresa tem o dono da empresa e normalmente tem os seus gerentes, CEO, chefe administrativo, diretor executivo,
e de repente essa empresa contrata um novo funcionário. E aí essa pessoa que está nesse cargo começa a ver a projeção desse novo funcionário, vê que ele é um cara que tem muita bagagem e que, de repente, colocará em ameaça a sua liderança, a sua posição. E às vezes o que acontece? Ele vai falar mal dele para o chefe e daqui a pouquinho eles vão estar mandando esse cara embora, demitido. Vamos para outra área, religiosa, na igreja. Olha, meus amigos, eu vi muitos casos assim do que eu vou falar aqui agora, tá bom? Vi muitos. Bom, tem o presidente, o líder da igreja, da comunidade cristã. De repente chega-se um visitante, se apresenta, gosta do culto e começa a visitar mais a igreja. Daqui a pouquinho ele começa a fazer parte daquela comunidade. Só que essa pessoa já é larga experiência, já é um pregador, é eloquente ao falar, conhecedor muito da Bíblia, é carismático. E de repente essa pessoa recebe um cargo nessa comunidade cristã, que o próprio pastor dá, só que daqui a pouquinho o pastor, eu acredito que ele se arrependa. Por quê? Porque esse novo obreiro, essa nova pessoa que chega para aquela comunidade cristã, para aquela igreja, ele começa a ter uma proeminência ali, ele começa a ter uma projeção tão grande ali, com a membresia da igreja, que gera ciúmes e inveja ao líder daquela comunidade. E aí o que acontece? Qual a atitude que ele mais vai fazer? Se ele era professor da escola bíblica dominical, ele o tira. Se ele pregava 2, 3 vezes no mês, ele começa a cercear, a não deixar ele pregar mais. Ou seja, ele se sente ameaçado. Eu vi muito isso. Eu vi muitos pastores que passaram por onde eu estava, fiquei quase 15 anos numa mesma igreja, e eu vi muitos presbíteros, pastores, evangelistas passarem e não ficarem muito tempo, devido a uma dessas atitudes advindas da liderança da igreja. E eu passei por 3 delas, e em todas 3 foram as mesmas atitudes de suas lideranças. Quando vi a proeminência de um novo membro se projetando ao pregar, a se comunicar com as pessoas, a se familiarizar com a comunidade cristã e a ter um carisma bem maior do que, de repente, o seu próprio líder, essa pessoa era rechaçada. Ou seja, não dava-se muita oportunidade para pregar, não dava-se muita oportunidade para dar estudos para a igreja. E assim somos nós, os seres humanos, muito parecidos com os animais. Ou seja, muitos e muitas pessoas estão perambulando de igreja para igreja, de comunidade cristã para comunidade cristã, porque a sua liderança domina aquele território, e quando ele vê que pode ser ameaçado por um novo membro, um novo evangelista, um novo presbítero, um novo diácono, um novo pastor, ele começa a cercear certas liberdades, certos convites e certas, digamos assim, pastas ou diretorias ou funções dentro da igreja. Nas empresas também são assim. A vida é assim. E deixa eu te falar uma coisa. Lembre-se que eu falei para você. Tem condutas, tem coisas que nós temos, alguns têm, não todos, como dons de liderança, dons para aprendizagem, que são natos. A pessoa já nasce, porque recebe não do homem, mas sim vindas de Deus. E isso, às vezes, vai trazer... Para finalizar, Saul estava reinando, estava tudo bem com Saul. Foi escolhido o homem mais bonito dos ombros para cima, né? Deus que escolheu. E Samuel foi lá e chamou. Mas aí aparece um jovenzinho raquítico, ruivo, que sabia tocar flauta, que sabia tocar lira, que dominava o pastoreio dos animais, que tinha a unção de Deus com ele. E de repente Davi se enciuma, tem inveja desse jovem que estava chegando à sua comunidade, ao seu território, e aí para tentar diminuir essa proeminência desse jovem, ele lhe dá um exército para comandar.
eu acredito que parece um exército de 1000 homens por aí. E esse jovem começa a prosperar, vence aqui, vence ali, vence acolá. E um belo dia eles estão juntos, caminhando, vindo de uma batalha, e as mulheres começam a cantar. E Saul matou milhares, e Davi 10 milhares. Aquilo deixa Saul totalmente irado. E aí ele tenta, por 3 vezes, matar o jovem Davi. Por quê? Com medo de perder a sua liderança. Assim somos nós também, tanto na área religiosa, tanto na área política, tanto na área social, tanto na área pessoal, tanto na área familiar, tanto na qualquer área, empresarial, qualquer uma. Por quê? Porque nós nos sentimos ameaçados e às vezes temos invejas e ciúmes de pessoas que podem assumir o nosso lugar. Fica aí para você pensar sobre isso. Com Saul foi assim. Shalom Adonai. Eduardo Veronese, Vila Velha, Espírito Santo, Brasil.